Bem, irmãos da academia, vamos começar a falar sobre o que é amilenismo. E a nossa introdução é justamente a leitura de Apocalipse 20, né? E por que Apocalipse 20? Porque é por aí que começa o amilenismo, né? É por aí que ele começa a se explicar hoje em dia. Todo mundo tem dúvidas sobre Apocalipse 20, se é literal ou não o milênio, e a gente começa por aqui mesmo, né? O autor do livro que a gente vai ler durante esse estudo, na verdade, eu nem falei o livro, né? É os 5 pontos do milenismo, tá? Vou usar ele aqui com vocês. Não vou ler tudo, vou ler alguns pontos essenciais. O autor do livro vai falar de uma exegese ou de uma hermenêutica histórico-redentiva. E a primeira parte do livro é justamente isso, né? A maneira como nós interpretamos a Bíblia, beleza? E é bem importante tratar disso aqui, porque a maneira como você entende a Bíblia, enxerga a Bíblia, importa, né? E influencia no resultado também. De maneira que algumas leituras da Bíblia não são leituras da Bíblia, por causa da maneira como se lê ela. Algumas exegeses hermenêuticas não batem com a Bíblia. Vocês têm muitos exemplos disso, e isso acontece por isso, porque a maneira como você enxerga a Bíblia, como você decifra a Bíblia, por que não dizer assim, vai influenciar no resultado final. E aí nós temos a hermenêutica histórico-redentiva. O que significa histórico-redentiva? Significa que, ainda que se considere a história do texto, né, nós estamos procurando na história a história da redenção. Olha que interessante, né? A gente falou sobre isso no grupo esses dias, né, que os de Gênesis e Apocalipse, todos os livros contam sobre a história da redenção, que é criação, queda e restauração. Essa é a história da redenção. E tem muitos autores que tratam disso, principalmente no Antigo Testamento. O Groningen fala sobre isso, né, nas suas obras. Aquele livro sobre o messianismo de Jesus vai tratar sobre isso também, onde está Jesus dentro dos livros do Antigo Testamento. Então, isso é a hermenêutica histórico-redentiva, sabe? Nós procuramos, dentro da história que é uma história real na Bíblia, nós procuramos nela a história da redenção. E por que a gente faz isso? Principalmente porque Jesus fez isso em Lucas 24, sabe? Jesus, com seus discípulos, ele disse que o que estava escrito nos Salmos, nos profetas e em Moisés, e quando Jesus fala isso, ele fala de todo o Antigo Testamento. Ele falou, o que está escrito lá é o que aconteceu comigo, entende? Estava escrito sobre mim, sobre a obra de Jesus, né? Ele fala, importa que eu seja entregue e tal. Isso significa que o Antigo Testamento conta a história da redenção. Mas quando você vai olhar para o Antigo Testamento de forma histórico-gramatical apenas, que é o outro modo de interpretação, você acaba perdendo isso, sabe? Você corre o risco de se preocupar mais com o texto, contexto do texto, nossa Deus, do que com a obra daquele texto no Novo Testamento. E aí você perde isso. Os próprios liberais acabam caindo nisso, sabe? Cada texto é separado, ele só significa para aquele autor e tudo mais. Tanto que o título Teologia Bíblica, por exemplo, o Augusto Nicodemos explica que o termo teologia bíblica ele surgiu com os liberais justamente para tentar criar ali uma outra teologia com eles, sabe? Então você pega a teologia de Isaías e separa ela da teologia de Mateus, da teologia de João, e assim você tem chance de criar outros pensamentos diferentes com cada livro. Então é por isso que existe a teologia bíblica. Depois é que os reformadores, depois é que os estudiosos crentes, né, fizeram uma leitura bíblica, de uma teologia bíblica, considerando a história redentiva, a história da redenção. E quando a gente vai olhar para Apocalipse 20, é justamente isso que tem, uma história da redenção. A primeira coisa que você tem que perceber quando lê um texto, e disso a gente falou aqui nos estudos sobre interpretação da Bíblia, é o que é o texto, sabe? Este texto aqui, ele é uma visão, né? O estilo literário é uma visão, é uma profecia. Então você já sabe que vai ter símbolos nesse texto, tá? Aqui existe uma mensagem literal e existe símbolos que conversam sobre isso, entende? Então, entendeu assim?
Por que é importante entender assim? Porque muita gente vai entender isso aqui meio literal, meio verdadeiro. Alguns símbolos de forma literais e algumas coisas, algumas verdades de forma simbólica. Então, é importante você entender que uma profecia ou uma visão, ele tem uma verdade fundamental por trás e ele usa símbolos para isso. Então, todos os elementos extraordinários do texto costumam ser símbolos, tá? É muito comum ser símbolo. E aqui nós temos a história da redenção. Em Apocalipse 20 nós temos toda a história da redenção. Pelo menos a parte da restauração, da história na história da redenção. Em Salmos 2 você tem uma história da redenção, por exemplo. Em Salmos 2 é uma conversa entre um ser e um rei que foi estabelecido por ele. E dentro do contexto histórico, seria ali o próprio Davi conversando. Mas quando você vê o texto todo, você percebe que há uma profecia por trás da música do Davi, que fala sobre a restauração, a história da redenção, que é Deus enviando o seu filho como rei, que é o que aconteceu, né? E os outros povos tendo que se render a ele, né? Então, olha só, essa é uma história da redenção. Existem histórias da redenção dentro de histórias normais da Bíblia. Por exemplo, eu falo sempre do bezerro de ouro, porque ele é o mais, vocês vão lembrar na hora. A história do bezerro de ouro é uma história da redenção. É a história da redenção. Só que na hora de escrever o que estava acontecendo, eles quiseram fazer com que isso transmitisse algo sobre o futuro. Entende? E é exatamente isso que vai acontecer com o futuro. Moisés ali é o representante da aliança entre Deus e o homem, e ele executa o seu juízo quando desce e vê que todo o povo está adorando o bezerro de ouro. Entendeu? É uma história da redenção também. Tem mais histórias da redenção em toda a Bíblia. Tem em toda a Bíblia. Salmo 139 tem um pedacinho no final que conta sobre a volta de Jesus. Isaías 2 fala sobre a vinda de Jesus e a volta de Jesus. Enfim, você entendeu, né? A história da redenção, como é que acontece. Agora, e aqui em Apocalipse, como está a história da redenção? Ó, primeiro versículo. E vi descer um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Esse anjo aqui ele está descendo e a chave, a cadeia não são literais, são símbolos de alguém que tem o poder de prender pessoas. É isso, tá? Ele pode bloquear a ação de alguém. Então o João viu esse anjo descer com essa chave do abismo. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Então você tem aqui a ideia de que antes desse anjo descer, Satanás estava solto, né? E que momento Satanás estava solto? Olha, no Antigo Testamento até Jesus, Satanás estava solto. Era Satanás que incitava os povos contra Deus, sabe? E tem texto até que é explícito que Deus manda um anjo fazer alguma coisa. E é claro, eu não estou dizendo que Satanás tem o poder de Deus, tá? Tudo isso está debaixo da vontade de Deus, né? Mas Satanás estava solto, de maneira simbólica solto, porque até hoje ele está solto. O que acontece é que ele não pode fazer mais o que ele quer, entende? Então, antes desse anjo descer, Satanás estava solto, mas quando esse anjo desceu, Satanás foi preso. A ação de Satanás no povo foi proibida, entende? A gente já sabe que lá em Daniel, o profeta vê Jesus e ele fala que ele é um anjo. Tanto que até tem uma polêmica, né? Alguns teólogos acham que Jesus é o anjo Miguel, né? É porque antigamente tinha essa dificuldade de entender o texto simbólico, sabe? Então algumas pessoas achavam que Jesus era a encarnação do anjo Miguel. Acho que até Calvino chegou a fazer um comentário ruim assim. Mas eles não estavam aprendendo ainda, né? Hoje a gente já sabe. Então a gente entende que esse anjo é Jesus e que quando ele vem, ele tem essa autoridade de prender as coisas. Afinal de contas, Jesus, ele desce como o rei enviado pelo Pai. Ele é o rei que domina toda a terra.
O próprio Jesus falou, né, que que Davi estava falando sobre ele quando disse: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos sob o estrado dos meus pés. Então, Jesus já sabia que ele era esse que viria prender, vencer os seus inimigos. Então, aqui no versículo 1 e versículo 2, nós entendemos que isso acontece na vinda de Jesus e não na volta de Jesus. E aí que surge a grande pergunta, foi respondida lá no blog: se Satanás está preso, quem é que engana as nações? Paulo respondeu isso, e tem um texto lá no blog sobre isso, né? Paulo responde que Satanás ainda não foi solto, mas ele vai ser solto um dia. Enquanto Satanás não é solto, o mistério da iniquidade atua na terra. A gente pode entender que há alguns elementos que atuam dessa forma. Primeiro, o homem, o próprio homem, sem a ação de Satanás, ele já é mau, né? Você não precisa de Satanás do seu lado para pecar, meu filho. Você é pecador. Você odeia, às vezes, cumprir a vontade de Deus. Então, o homem já é esse mistério da iniquidade. O próprio homem corrompe as coisas de Deus sem que Satanás faça nada. Satanás fez lá no Éden, né? Ele estava no Éden fazendo, mas depois disso é o homem mesmo. Quando Caim matou Abel, o texto mostra Satanás do lado de Caim. Ele matou porque ele era mau. Então, esse é o primeiro mistério da iniquidade. Depois que a gente tem os demônios atuando na terra, com uma certa limitação. Até Satanás, quando atua na terra no Novo Testamento, é limitado. Você vê que Jesus é o cara que aparece e coloca Satanás no lugar dele, né? É ele que vence Satanás. Quando Jesus é tentado no deserto, aquela batalha teológica termina com Jesus vencendo Satanás também. Então, essa limitação um dia vai ser retirada, mas hoje ela ainda existe, tá? Hoje ela ainda existe. Então, todas as atrocidades que acontecem na Terra, vocês acham que é Satanás, né? Mas nem sempre, às vezes é o homem mesmo que faz isso. Então, ó, a gente tem um período em que Satanás seria preso, ó, e o texto fala que no versículo 1, versículo 2, que é Jesus que prendeu. E aí, esta prisão envolve uma questão de encerramento, não é? É prisão mesmo, né? E lançou no abismo e o encerrou. Esse abismo não é o inferno literal ainda, é uma maneira de falar que Satanás está totalmente impedido de agir, está como preso no abismo. Abismo é um lugar profundo, tá? Não é o centro da Terra, e o inferno não fica no centro da Terra, não é nada disso. Abismo é um lugar profundo, é como se você não tivesse condições de sair do abismo, entende? É isso que o texto está falando. E ali o encerrou. Outra figura de linguagem aqui, ó, e pôs selo sobre ele, né? Minha garganta não tá bem ainda. Quando vocês veem desenho japonês, por exemplo, muitos veem desenho japonês, né? A gente vê lá os selos, né, de magia. Mas Jesus não é um mago, né? Mas isso aqui é um símbolo. É como se ele pusesse esse selo, ou se... É parecido com aquele desenho, sabe? Que é um desenho literal, né? Que é simbólico. É como se Jesus proibisse ele legalmente de fazer alguma coisa, né? Aí tem esse selo aqui. Aí, se você for entender literal, você vai ver Jesus como um mago japonês, né? Que escreve no papel e coloca em algum lugar. O que não existe na prática, né? Não funciona. Mas ele foi encerrado no abismo para que não enganasse as nações, ó. Para que não mais engane as nações. O próprio João, que escreveu isso aqui, não estava experimentando isso, né? Aliás, não estava experimentando a soltura de Satanás. O que ele estava experimentando eram homens, entende? Homens, claro, incentivados por demônios e tudo mais, mas não era a pessoa, o ser Satanás, que é o anjo, né? Então, ele foi proibido de fazer isso até que os 1000 anos se acabem. Mas que 1000 anos, né? O profeta fala que de 1000 anos como se ele já tivesse escrito antes disso. E não há uma referência de 1000 anos. Mas há referências no Antigo Testamento de um período de tempo. Por exemplo, em Isaías e Daniel 9, o próprio profeta já mostra que Satanás viria e seria derrotado. Mas antes disso acontecer, o profeta mostra que há uma união entre o mundo e o templo,
E isso faria com que Satanás viesse depois, sabe? Isso acontece antes da vinda de Satanás. Então a gente entende que tem esse período entre o mundanismo entrando na igreja e a vinda de Satanás. Esse período é o período que a gente está vivendo, que já, pelo jeito, está quase acabando, né? Então, o profeta está falando aqui que quando acabar esse período, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, tá? Por um pouco de tempo, que é onde onde vai acontecer a batalha escatológica que a gente fala, né? Aqui é que a grande tribulação vai ser literal e grande. Aqui que a perseguição vai ser mais terrível, tá? Então, ele está preso agora. Os seus anjos que seguiram ele, as pessoas que adoram Satanás por conta própria, porque são humanos, né? Essas pessoas estão atuando até agora. Depois ele vai ser solto. E aí essa soltura você pode até entender como o surgimento das duas bestas na história da redenção. Tá? Muita gente acha que as duas bestas se referem a governantes do passado. Mas, e faz um pouco de sentido mesmo. Mas se a gente fosse contar governantes do passado, a gente teria muito mais de duas, né? Nós temos lá no primeiro século e segundo século, nós temos Hitler, nós temos Stalin, nós temos o chinês, nós temos agora o da Rússia, nós temos vários governantes que atuam de forma bestial, exigem adoração total e matam o que não adora. Então, o profeta definitivamente não está falando de um governante, porque senão ele teria que colocar mais bestas ali, né? A própria Igreja Católica agiu como besta e hoje ainda age como a besta do Apocalipse. Agora, vai ter um tempo onde Satanás vai estar solto, e isso é importante por um pouco de tempo, tá? E é assim que a gente interpreta esse texto de Apocalipse 20. Então veja que o profeta está falando que um anjo desceu, prendeu Satanás, e ele já informou que Satanás vai ficar preso durante um bom tempo, depois Satanás será solto por um pequeno período de tempo. O texto de Apocalipse fala, acho que do 20, se não me engano, no 19, né? Aliás, é aqui mesmo vai falar que ele vai ser solto e vai ser vencido por Deus. Paulo fala que Satanás será vencido pelo poder da palavra de Deus, né? Que é Jesus nesse caso, está lá em 2 Tessalonicenses 2. Então é isso, esse período de tempo curto, onde Satanás vai atormentar ainda mais as nações, ele vai ser derrotado nesse momento aqui. A gente não sabe quando vai acontecer, mas parece que cada dia que passa fica mais perto, né? Agora o profeta está mudando a visão dele. Presta atenção aqui, ó, e vi tronos. Ele estava vendo isso acontecer, aí ele vai... É como se eu virasse para o outro lado e eu vi isso. Quem já sonhou e pôde controlar o sonho sabe que você consegue mudar a visão. Isso aqui não é um sonho, na verdade, é uma visão, mas é só uma maneira de explicar. E vi tronos. Ele vai começar a contar agora sobre outro fator da sua visão. Eu vi tronos. E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Olha aqui, está falando da besta. Ele está falando de um período posterior ao que ele falou agora, sabe? Porque Satanás ainda não foi solto. Mas ele já tinha falado dessa besta. Essa besta aqui é a presença de Satanás na Terra. Sabe, ele mesmo fala, a besta recebe a autoridade de Satanás, ela prega contra Deus com autoridade, com poder nas palavras, sabe? Quem que vai falar sobre isso também? Acho que Paulo, né? Jesus também vai falar sobre esse tipo de engano, é um engano muito mais forte, né? Aí ele tá falando, olha, ele tá posteriormente a isso, né? Depois que Satanás veio, eu vi tronos, assentaram sobre eles e foi dado o poder de julgar, e eu vi as almas, aqui tem um ponto e vírgula que é muito importante, que ele está saindo de um foco e indo para outro. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, estamos falando da segunda besta, porque ele já tinha dito sobre a segunda besta, e não receberam o sinal em suas testas e nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Olha, calma. Ele está vendo essas pessoas que vão reinar durante o tempo de 1000 anos. Estas testemunhas aqui, João quase falou sobre si mesmo, né? Estas testemunhas já apareceram
no início da história, mas elas estão aparecendo até a volta de Jesus. Entende? Elas já estão reinando com Jesus. Reinar no sentido de estar com Jesus. Porque não tem como um reino ser reinado por mais de um rei. Só existe um rei no reino, entende? Reinar é estar no reino de Jesus, entende? Então não confunda, você não vai ser rei no reino de Jesus. Pelo amor de Deus, por favor, não seja inocente a esse ponto, tá? Nós não vamos ser reis, nós vamos reinar. Como? Estando no reino de Jesus. Essas testemunhas essas testemunhas, não, como é que ele fala aqui? Esses degolados, né? Esses perseguidos aqui, eles acontecem no primeiro, no segundo século, eles vão acontecer antes da reforma, depois da reforma, eles acontecem na China, eles acontecem em outros países, geralmente países de esquerda são os que mais criam degolados pelo testemunho de Jesus. Então esses caras estão vivendo com Jesus. Isso aqui é literal ou é simbólico? Eles estão do lado de Jesus ou não? Nesse aspecto nós não sabemos, né? Que provavelmente eles estejam próximos a Jesus. Mas até onde esse símbolo é literal, a gente não sabe, né? A gente espera descobrir o mais rápido possível, mas ninguém sabe. Mas o que importa é que eles estão próximos a Jesus, reinando com Jesus, no seu reino, tá? Eles já experimentam isso. E por que eles fazem isso durante 1000 anos? Porque durante 1000 anos eles estarão lá, mas o reino mesmo, o reino será na terra, né? A terra será restaurada. Lembra do que Pedro fala? Aí há duas possibilidades, ela vai ser restaurada ou vai ser uma nova terra, né? Literal. A gente não sabe, né? Para mim, tanto faz. Se for, o importante é que a gente vai estar lá. Não importa se vai ser outra terra, se vai ser aqui que vai ser restaurada. Não é essa a questão. A questão é que depois desses 1000 anos, que é o período em que Satanás está preso, tá? Essas pessoas estão próximas a Jesus, mas eles vão voltar. Quando é que eles voltam para a terra? Naquilo que os pré-tribulacionistas mais gostam de falar, no arrebatamento. Quando Paulo fala sobre arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses, e tem vídeo no canal sobre isso, ele fala que os mortos vão ressuscitar primeiro e com eles nós seremos arrebatados, entende? Então é aí que acaba essa estadia nesse reinado com Cristo, entende? Porque eles serão ressuscitados, é por isso que acaba esse período. Então olha aqui, você tem uma visão de dois fatores diferentes, dos tronos, que eles estão assentados, né? É um lugar de honra, não é um lugar de juízo para quem está sentado, é um lugar de honra, né? E aquilo que eles fizeram julga a terra, e aí depois ele vai falar sobre as almas desses que sofreram perseguição, e aí ele vai falar sobre o que aconteceu com eles, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Que 1000 anos? Os 1000 anos que estão se acabando conforme o tempo vai passar, né? Eles estão lá agora. Mas os outros mortos, que outros mortos? Não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Estes 1000 anos aqui, desses outros mortos, são os mortos que não morrem na perseguição. Eles não morrem crendo em Jesus. Essa é a grande questão, sabe? Eles morreram na morte normal, né? Morte natural, sem crer em Jesus. Aí ele vai falar sobre um outro ponto importante aqui, que é a primeira ressurreição. Isso já é um outro assunto. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição que ele está falando aqui é essa salvação que tem aqui em cima, tá? E a segunda ressurreição é a ressurreição que os mortos vão ressuscitar e serão, né, como a gente já falou ali atrás. Aí ele vai tratar sobre outro ponto. E isso é bem interessante, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, que morrem crendo em Jesus, tá? Sobre estes não tem poder a segunda morte. Aí, calma, de novo, duas coisas diferentes, né? Primeira ressurreição é morrer com Cristo, sabe? Jesus disse em João 11 que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E aquele que crê, ainda que morra, aliás, é isso aí mesmo, aquele que morra viverá, João 11, tá? Então, quem morre crendo em Jesus, na verdade, vive, está vivo agora, né? Com Jesus. Jesus disse isso. O ladrão na cruz, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso, enfim.
Agora, sobre estes não tem poder a segunda morte. Ele vai falar o que é a segunda morte daqui para frente. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É o que a gente acabou de falar aqui no versículo 4, tá? Acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Voltou lá para trás. Ele não falou sobre a segunda morte aqui, né? O que é a segunda morte? Deixa eu ver se ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar mais para baixo. E acabando-se os 1000 anos. Que 1000 anos? Voltamos aos 1000 anos. Vamos fazer a reprise aqui de tudo. O anjo vem, prende Satanás. E esse período da sua prisão até a sua soltura, 1000 anos. Nesse período, os mortos, perseguidos por Jesus, estão com Jesus. Quando acabar os 1000 anos, duas coisas vão acontecer. O Satanás será solto para julgar a terra durante um tempo. Julgar não, né? Para enganar a terra durante um tempo. E no final desses 1000 anos, os salvos também serão ressuscitados. Acabará esse período ali no reino de Deus, do céu. A gente fala do céu, né? Então, quando acabar os 1000 anos, é isso que ele vai falar agora. É o aspecto negativo do final dos 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto, tá? Como está escrito aqui em cima. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Acabando os 1000 anos, o que Satanás vai fazer? É sobre isso que ele está falando. Ele não está contando sobre uma nova vinda de Satanás, nem sobre uma nova vinda de Jesus, nem sobre 1000 anos depois de nada disso. Ele está agora pegando o tema lá de cima e continuando ele aqui embaixo. Ele sairá para... Tudo que a gente já falou, né? Ele sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Em Apocalipse tem isso aqui muito. Uma hora onde há uma grande guerra entre o povo de Deus e o mundo, sabe? E Apocalipse 13, a gente vê isso acontecendo, né? A besta reúne os povos, ela persegue os cristãos e mata os cristãos, né? Mata muitos cristãos, não fala que vai matar todos, mas mata os cristãos. E esta é uma guerra que parece estar vencida para a primeira e segunda besta. Mas é justamente nesse período que Jesus vem. E o que acontece, né, quando isso acontece, quando eles parecem estar vencendo, que é o que nós temos lá em 2 Tessalonicenses, né? Que Jesus fala também em Mateus 24, né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Olha só. Parece que não tem mais solução para o povo de Deus. É essa a questão aqui. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Essa é a vitória. Acabou. Deus não vai nem ficar lutando com Satanás, né? Igual a gente vê nos filmes, um anjo com uma espada vai lá e luta, e sofre, né? E cai, aí depois, igual o Seiya do Cavaleiro Zodíaco, né? Eu não sei como é que eles conseguem fazer conseguiram fazer o Seiya do Cavaleiro Zodíaco, porque eu tinha matado ele no primeiro episódio. Jesus não vai fazer isso, ele não vai fazer esse drama todo. O profeta vê só descer fogo e acabar com todos de uma vez só. Uma guerra ganha, tá? Então, é a mesma coisa que eu já tinha dito usando este texto, estou dizendo de novo usando o texto agora, só que no versículo adiante. Daniel viu isso. Lembra de Daniel, quando ele fala de uma pedra que vem e derruba todos os reinos da terra? É a mesma coisa, entende? É essa vitória repentina de Jesus. E quando isso acontece, alguma coisa acontece também. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Nós tínhamos uma prisão simbólica lá em cima, e agora nós temos um símbolo de alguma coisa onde é impossível literalmente sair. Um lago de fogo e enxofre. Se você cair no magma de um vulcão, você nunca mais sai de lá. Você nunca mais sai de lá, tá? Agora, olha que interessante que quando essa batalha acontece, algumas pessoas já estão lá esperando ele. É porque nesta batalha, provavelmente, Satanás será o último a ser vencido, né? Quem está lá? A besta, de Apocalipse 13, que eram os servos de Satanás, digamos assim, e o falso profeta. Agora aqui dá a entender de que é um só, né? A besta e o falso profeta. É uma maneira de dizer,
tá? Porque a gente sabe que pelo menos bestas são duas. Falso profeta, a gente tem 1 bilhão de falsos profetas na história. Hoje mesmo tem falso profeta na história. Então, esse tipo de gente vai estar no inferno. Que tipo de gente? Pessoas como a besta, pessoas como o falso profeta, né? Eles já estão lá aguardando a vinda do seu falso rei, né? Que vai ser condenado do mesmo jeito. E esta condenação é para sempre. E é daqui que vem também a teologia do inferno, que vai mostrar que o inferno ele é literal e que ele é eterno, tá? Diferente do que muita gente pensa. Muita gente já tem achado que o inferno é temporário. A Bíblia fala que o inferno é literal, tá? É temporário, é eterno. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então olha só, depois dessa batalha aqui, não vai ter como Jesus vir de novo e começar tudo de novo. Porque Satanás agora perdeu a batalha. Aqui encerra a história da redenção da primeira parte de Apocalipse, sabe? Da batalha escatológica. Daqui para cima, acabou a batalha escatológica. Satanás morreu, foi enviado para o inferno. Neste inferno que o profeta está vendo, não estão as pessoas que serão condenadas ainda. Por quê? Porque ele vai falar sobre isso daqui para baixo, o grande juízo, né? O grande julgamento. Olha lá, ó, e vi um trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Preste atenção, este é um evento único na criação, onde diante do trono branco, tudo desaparece. Esse trono branco não precisa ser literal, tá? Ele significa que alguém muito, extremamente importante vai aparecer para julgar toda a terra. Quem é esse ser? Quem é esse ser? É o próprio Jesus. Ele fala que ele vai vir julgar todas as pessoas. Mateus 25 fala isso. Tá? E é isso que o profeta está falando agora. João está falando sobre isso, sobre o juízo final que virá em seguida em relação à batalha escatológica. Tá? Então, quem morre agora está em um lugar de tormento, como Jesus disse. Mas essa pessoa também vai voltar um dia junto com os salvos. Né? Todos serão ressuscitados. Isso é importante. E todos serão arrebatados nesse sentido aqui. A gente, quando ouve as pessoas falando sobre ressuscitar, eles geralmente falam sobre pessoas que foram salvos. Né? Os salvos ressuscitam primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Né? Paulo fala desse jeito lá em 1 Tessalonicenses. Mas por que ele fala sobre isso e ele não fala sobre os ímpios? Porque a carta de Paulo não era para os ímpios, era para os salvos. Por isso que ele está focando naqueles que perdiam famílias, né, em Cristo, eram salvos, mas estavam sendo perseguidos e tal. Agora o profeta vai falar de forma geral, entende? Esse trono branco vai julgar todas as pessoas. E ele vai falar que a criação foge desse trono branco. É como se você estivesse aí na sua casa tranquilo e de repente você fosse levado para um outro lugar. Acho que daqui vai ser assim mesmo. O texto está falando que vai ser desse jeito. Neste lugar não vai ter criação, é só as pessoas e Deus. É aquela reunião com o diretor da escola que você nunca quis ter. Né? É quando o seu chefe te chama para dentro da sala dele. Vem aqui pra gente conversar. E quando você senta lá, não existe mais nada em volta, cara. Você está preocupado. Você pode perder o emprego, você pode assinar um vale, alguma coisa, sei lá o que vai acontecer. É isso que o profeta está vendo. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então vamos refazer a história da redenção em Apocalipse 20, para você não ficar na dúvida. Jesus vem, agora já tirando todos os símbolos. Jesus vem, Satanás é impedido de agir diretamente na terra durante um tempo grande. Neste tempo, as pessoas que creem em Jesus, elas morrem por isso e elas vão para próximo de Jesus.
E no final desse tempo grande, Satanás é solto e ele vai enganar as nações durante um período curto de tempo. E quando parecer que não há mais solução, Jesus volta e derrota Satanás de uma vez só, enterrando ele no inferno, que agora é o fogo, é o lago de fogo e enxofre para sempre. E quando isso acontece, é instituído juízo final. Neste juízo final, toda a criação some da frente de Deus, e aí só estão as pessoas e Deus, as pessoas que serão julgadas, tá? E os salvos comparecerão sim no juízo, porque lá em Mateus 25, Jesus fala para os da direita dele, fala, ó, vinde benditos de meu Pai, e para os da esquerda, afaste-se de mim, que eu não conheço vocês. Então, os salvos comparecerão no juízo final, sim, tá? Só que eles não serão julgados como os ímpios, essa é a diferença. Agora, o profeta vai falar com foco nos seus inimigos. E é por isso que ele não vai tratar exatamente dos salvos aqui, ele vai tratar só dos ímpios, tá bom? E vi os mortos, mortos aqui, pessoas mesmo, tá? Pequenos e grandes que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. É isto aqui que determina que estes mortos são os ímpios. Porque Paulo já tinha escrito, né? O salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que você recebe por algo que você fez. Entende? Então, se eles foram julgados pelas coisas que eles fizeram, então, tecnicamente, estes são os mortos sem Jesus. Serão julgados pelas suas obras, tá? Que obras são essas? Isso é interessante porque algumas pessoas vão pensar assim, mas fulano de tal ajudou os pobres, né, e tudo mais, mas não é isso que salva ninguém. O que salva é crer em Jesus, entende? Então, são estas obras que condenarão as pessoas não creram em Jesus. Ó, que obra! Desobedecer a Deus, rejeitar o evangelho e tudo mais. Então, neste momento aqui, nós temos uma visão geral do que vai acontecer, só no versículo 12, tá? Agora ele vai começar a descrever como isso acontece. Então, no versículo 12, geralzão, os mortos estavam diante de Deus, foram abertos livros e eles foram julgados pelo que estava escrito lá. Esse é o resumo da obra. Se você parar por aqui, você já entendeu tudo. Mas o profeta não quer que você pare, ele quer que você continue. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram seus mortos, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse deu o mar os mortos é uma ressurreição, sabe? Eles vão aparecer de novo. E da morte e do inferno também, eles vão voltar. Essa é a ressurreição dos ímpios, tá? E depois disso, esse aqui é o juízo final para os ímpios, tá? Que é o juízo final para os ímpios. Depois que isso acontece, o inferno está lá, né? E ele precisa ser fechado, ele precisa ser lacrado para que aconteça o que está escrito nos versículos anteriores, para sempre, né? Sofrimento para sempre, é o que está escrito lá. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha, se você for uma pessoa literalista, você vai ficar na dúvida entre achar que a morte é um anjo e o inferno também, né? O inferno é um anjo e eles vão ser lançados no lago de fogo. Esta é uma maneira de dizer que estas coisas serão presas no inferno também, sabe? Morte e inferno serão coisas para o inferno. Isso não vai estar mais disponível para ninguém que não esteja no inferno. É como se você lacrasse aquilo. Então, daqui para frente, este evento aqui não acontece mais. Eles estarão lá no inferno, porque o lago de fogo é o inferno, só que lacrado para sempre. É isso que o texto dá a entender. E esta é a segunda morte. A segunda morte que a gente falou lá em cima, lembra que eu falei? Vai falar da segunda morte. A segunda morte é ser condenado por Deus ao inferno. E esta é a morte eterna, né? E quando Jesus fala, olha, aquele que crê em mim, quem morre não morrerá por muito tempo também, se não me engano, Jesus fala isso, né? Vamos até tentar abrir aqui João 11, para a gente sanar isso, porque eu não estava prevendo falar desse versículo, né? Vou pesquisar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo aquele que vive e crê em mim
nunca irá morrer. Crê tu nisto? Né? Aí depois ele vai falar mais. Ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, Senhor, eu creio tal, e eu perdi aqui. Aqui, ó, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus falando aqui, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a primeira ressurreição, tá? E aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. É a segunda ressurreição, tá? É dessa que participam os salvos. Então, morrer, todos iremos morrer neste mundo. Estaremos vivos com Jesus em algum lugar. Mas os ímpios não, tá? Eles estarão nessa segunda morte aqui, tá? Segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo é o inferno literal, tá? Aí a gente vai abrir discussões se esse lago de fogo é fogo ou se o fogo é sofrimento. Bom, eu creio que o fogo seja sofrimento. Não sofrimento de fogo, mas uma tormenta, né? É como se você fosse atormentado todos os dias. Então pega aí o seu pior dia da sua vida. O inferno vai ser o seu pior dia da sua vida todos os dias. Não de forma literal, mas em intensidade. Entendeu? Então, olha como é que Apocalipse fala da história da redenção. Essa é uma hermenêutica histórico-redentiva. Sabe, o profeta estava passando por problemas e o povo talvez não sabia o que ia acontecer. Meu Deus do céu, parece que o cristianismo está acabando, né? Aí o profeta falando, olha, calma, porque isso vai durar um período de tempo, mas Jesus vai vir e vai derrotar todos os seus inimigos. Os seus inimigos serão condenados ao inferno para sempre e você será salvo. Aonde que você será salvo? Aqui no Apocalipse 20 não tem, né? Sim, porque ele continua aqui, ó, 21. Ele continua no capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esta é uma continuação direta do capítulo 20. Depois que ele viu o inferno, o juízo final, agora ele está olhando para cá e ele está vendo o que vai acontecer com os salvos, entende? E daí para frente, não sei se a gente vai ver, vai falar sobre tudo aqui, já tem 40 minutos, né? Mas é muito bom falar desse texto. É muito bom falar, né? Eu tenho que falar mais coisas ainda, tenho que falar sobre os 5 pontos do milenismo. Esse é o primeiro ponto, tá? A maneira de interpretar a Bíblia. E vi um novo céu, uma nova terra, vou até o versículo 4. Vou parar até o versículo 4. E vi um novo céu, nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Quando é que passaram, Devaí? Você não lembra que lá, quando foi instituído o juízo final, a terra sumiu? Então, aqui há uma nova terra. Aí que entra aquela questão, é um novo planeta ou foi restaurado? Não sei, para mim tanto faz. O que vier, tá bom, né? Eu me contento com as duas coisas. E aí João tá falando, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Onde é essa nova Jerusalém, essa cidade santa? Olha, nós temos uma nova criação. Nesta criação tem uma cidade que é a Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Porque a Jerusalém foi corrompida pelo pecado. A Jerusalém matava os seus profetas, né? Como Jesus fala em Mateus 23. Então, esta Jerusalém, ela foi corrompida. Aquele povo judeu foi corrompido. Jesus criou uma nova Jerusalém, um novo judeu, né? Que é o judeu que crê nele, né? E tudo mais. E aí João está falando, olha, nesta nova terra e nesse novo céu, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ou seja, pela perspectiva do profeta, ele estava nessa nova terra, ele olhou para o céu e viu a cidade descendo até ele ou até onde ele estava, né? A gente já pode entender que nós não vamos viver no céu, nas nuvens, como muita gente pensa, mas que o céu que nós queremos é uma nova terra, né? Onde nós vivamos na cidade de Deus, junto com Deus, e é isso que vai acontecer. Essa visão mostra que essa cidade desce de Deus. Vocês lembram que Jesus disse, olha, eu vou para o meu Pai, que se eu não fosse para o meu Pai, eu vou preparar lugar, né? Jesus fala assim.
Este vou preparar lugar é nada mais nada menos do que a Nova Jerusalém. Este lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas e tudo mais. João escreveu sobre isso, né? Preparada como uma esposa adornada ao seu marido. Isso aqui ressalta a beleza da cidade, tá? A preparação da cidade. Não que a cidade é importante em ser a esposa, porque a cidade é uma coisa, tá? Mas que ela está bem arrumada, como se ela estivesse perfeita, entende? Foi importante o profeta colocar isso, para ele foi importante, para mim também, né? Mas é isso que eu quero falar, que ela é belíssima, né? Ela está puríssima, lindíssima, é isso que ele viu descendo. E nesse momento ele ouve uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Temos aqui uma coisa que muitos de vocês não percebem. Esta aqui é uma descrição do que está escrito em Gênesis 17. É aqui que acontece o que Deus promete a Abraão em Gênesis 17. Faz o seguinte, vai lá correndo e lê Gênesis 17 que você vai ver que esta era a promessa de Deus a Abraão e a sua descendência. Essa descendência é a descendência espiritual de Abraão e não a descendência física, que é justamente o ponto que abre o segundo capítulo dessa série de vídeos aqui no canal. E Deus fala, eis aqui o tabernáculo de Deus. Tá? Este não é o povo ainda, esse é o tabernáculo, o templo de Deus. A Nova Jerusalém é como um templo, porque nós estaremos ali adorando a Deus para sempre. É isso que ele está falando. E neste templo, onde nem existia exatamente na época do profeta que escreveu, né? Isso aqui é do Antigo Testamento, neste templo Deus estará. Vocês sabem que Deus não se prende a lugar nenhum, né? Deus não está preso a um lugar. Mas neste lugar, Deus estará manifesto. A presença dele estará ali. E não é algo que alguém sente e outro não. Não, ele estará ali. É definitivo, né? É nítido. Deus estará na Nova Jerusalém. E aí ele cumpre. E eles serão o seu povo. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí o que acontece nessa cidade celestial? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Porque sofreram na terra, porque lamentaram na terra, viveram tentando lutar contra o pecado, lutar contra os falsos crentes, lutar contra as bestas, os anticristos, os falsos profetas. Essa vida é terrível. O tempo todo nós estamos chorando, né? Seja de forma simbólica ou literal. Estamos chorando por viver nessa terra aqui. Mas lá, na Nova Jerusalém, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí, o profeta agora, ele olha para alguém que está no trono, e essa pessoa, talvez seja o trono, talvez seja a pessoa que está lá no juízo final, né? Depois de ter julgado tudo, ele vai ouvir a pessoa que estava no trono. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, pois todas essas palavras são verdadeiras e fiel. Eu estou até soluçando já de tanto falar, né? Enfim, esta é a história da redenção, irmãos, que começa, nesse caso aqui, na vinda de Jesus e termina na Nova Jerusalém. Apocalipse 20 até Apocalipse 21, versículo 5, 6, e daí daqui para frente ele vai falar sobre, ele vai falar mais sobre esse assunto, até ele começar outra visão, né, que no 21 aqui, no 22 ele já, no 22 ele termina, né, no 22 ele continua a ver como era a cidade celestial, a cidade santa, né, a Nova Jerusalém, enfim. Eu espero que vocês tenham entendido a maneira como a gente entende a Bíblia. Este é um texto mais direto sobre a história da redenção. É uma hermenêutica histórico-redentiva, né, como o autor do livro vai falar. Mas em outros textos nós temos a mesma história, com menos detalhes ou com mais detalhes sobre um aspecto dela ou outro. Mas nós temos isso aqui. Daniel 2 é um bom exemplo disso. Muita gente fica tentando entender na história e na cultura onde que aquilo se cumpre. Aquilo é uma história sobre
o tempo até a volta de Jesus, tá? Daniel 7, Daniel 9 vai ter sobre isso, Daniel 12, se não me engano, né? O último capítulo de Daniel é quase um capítulo de Apocalipse. Isaías vai falar sobre isso, até a história da Torre de Babel também vai contar um pouco sobre isso. Deus quis que o texto fosse escrito desse jeito, para que ele fosse revelando pra gente toda a história da redenção. Ele só não fala quando, tá? Por cuidado, porque os discípulos do Romilson estão me perseguindo agora por causa disso. Pelo amor de Deus, né? Eu não tô nem respondendo aquele povo que não lê, parece que não sabe escrever, está sendo enganado. Olha só que interessante. Esse povo do Romilson é justamente o povo que está sendo enganado por esse espírito do anticristo que está na Terra, tá? Agora, quando Satanás for solto, aí vai ser difícil, aí vai ser impossível, né? A gente está aguardando isso acontecer aí, porque vai ser o evento final, o capítulo final da nossa história aqui na Terra. Bom, que Deus nos abençoe, nos dê força, que Ele nos dê coragem para enfrentar esses problemas na Terra e que nós possamos ter a alegria de sofrer por Jesus, porque sabemos que não somos dessa Terra, sabemos que nada aqui importa para gente. O que importa, na verdade, é viver para a glória de Deus. Vamos fazer isso aqui sim, mas estamos olhando para algo eterno. Tá bom? Fique com Deus. O primeiro capítulo foi longo, o segundo capítulo vai ser menor e os outros serão menores, tá? É porque a gente precisa falar sobre Apocalipse 20 quando eu falo de amilenismo, né? Então, falei acho que tudo aqui. Eu vou acompanhar os comentários de vocês aqui pra frente, tá bom? Fique com Deus de novo e tchau!